Fala pessoal, beleza? Entre 2014 e 2016 eu passei aí meu próprio ano do cão, mas preste atenção que eu não fiz renda extra, eu não recebi dinheiro inesperado, eu não ganhei na loteria. O que eu fiz foi começar aí a cortar gastos, parar de aumentar parcelamentos, diminuir aí os empréstimos e principalmente reorganizar completamente a minha relação com o cartão de crédito. E foi assim que eu consegui aí ajustar a minha vida financeira para pagar aí o financiamento imobiliário, inclusive o financiamento imobiliário da minha casa. Hoje eu vou contar exatamente como foi esse percurso para vocês, porque às vezes o problema não é apenas o quanto que você ganha, é o tanto de compromisso que você vai acumulando aí ao longo dos meses. Então fala pessoal, beleza? Aqui Valder Rocha falando do canal 10 Conta Educação Financeira. Hoje eu vou abrir aqui a parte da minha vida financeira para vocês. Entre 2014 e 2016, eu precisei fazer aí uma verdadeira reorganização financeira. E eu chamo esse período aí de um ano do cão. Nem existia primo pobre na época para falar de ano do cão, nem tanto vídeo assim para falar de tanto ano do cão que a gente vê por aí. Foi uma época de cortar, ajustar e também de dizer não e parar aí de viver no automático. Então vamos lá, olha só. 2014, 2016, diversas aí faturas, parcelas, tudo passando na minha frente e agora o negócio foi o seguinte, olha só. O meu ano do cão não foi aí um período de ganhar mais dinheiro não. Ele foi um período de fazer o dinheiro que eu já tinha funcionar melhor. É o seguinte, uma única coisa que você tem que olhar é o salário e falar, eu ganho pouco? A outra coisa é olhar para tudo que sai aí da sua conta e você vai perguntar assim, mas para onde está indo esse dinheiro? Onde que eu enfiei tanto dinheiro assim? Onde que eu gastei tanto? Essa foi a pergunta aí que eu precisei fazer. Então aí eu comecei a perceber que o problema não estava somente nas despesas grandes, ela também estava aí nas pequenas parcelas. Era uma compra aqui, era outra compra ali, era um empréstimo para pagar aí o cartão de crédito, mais uma parcela do cartão e esse mais um empréstimo. E quando você percebe, o mês aí já está todo começando comprometido. O dinheiro entra, mas ele já tem aí destino certo. E aí você trabalha o mês inteiro, mas não consegue construir aí uma tranquilidade. É melhor ganhar mais ou simplesmente você controlar aí melhor o dinheiro que já entra aí na sua conta. No meu caso, naquele momento, eu precisava começar pelo controle. Então a primeira coisa que eu vi aí que o cartão de crédito, ele era aí o meu principal problema. Então olha só, pessoal, cartão de crédito é uma das partes mais importantes desse processo, porque cartão de crédito, ele não é renda extra. E eu não estou falando aqui que cartão de crédito é sempre ruim, não. O problema é quando ele começa a funcionar como uma extensão aí da sua renda. Você acaba comprando aí hoje, parcela. Depois você compra outra coisa, parcela de novo. Tem gente que está aqui parcelando até compra de supermercado. E quando chega a fatura, uma parte enorme da sua renda ela já está aí comprometida. Aí você precisa do cartão para pagar as despesas do mês. E começa novamente aquele ciclo. Foi isso que eu precisei interromper. E fui aí diminuindo os parcelamentos. Eu parei simplesmente de assumir novos compromissos sem necessidade. Comecei a pensar aí antes de comprar. Não era mais, eu consigo pagar a parcela? A pergunta ela passou a ser o seguinte, ó. Eu realmente preciso fazer essa compra agora? Porque uma parcela pequenininha no seu cartão de crédito, por exemplo, ela pode parecer muito inofensiva, mas várias parcelas pequenas juntas, elas viram uma parcela enorme da sua vida. E outra coisa muito importante, eu não mudei de um dia para o outro, isso aí foi simplesmente um processo. Eu fui me ajustando, fui ajustando a forma de comprar, eu fui reduzindo aí o uso do cartão, eu fui esperando mais para comprar e principalmente parei aí de criar novos problemas enquanto tentava resolver os antigos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi para a gente sair das dívidas, eu comecei a cortar gastos sem aumentar a renda. Muita gente fala que a gente, para sair das dívidas, é preciso fazer renda extra. Uma parte grande é verdade, principalmente se você ganha um salário pequeno, pode ser sim uma alternativa, mas nem sempre precisa ser o primeiro passo. Por exemplo, no meu caso, entre 2014 e 2016, eu não fiz renda extra. O caminho simplesmente ele foi outro. Eu precisei simplesmente
cortar diversos gastos. E cortar gastos não significa simplesmente parar de viver. Significa aí que você tem que escolher qual prioridade que você tem que fazer para você. Então eu comecei a olhar para cada despesa e fazer algumas perguntas. Isso aqui realmente é necessário? Isso aqui precisa ser pago agora? Eu preciso comprar isso agora? Esse gasto está me ajudando ou apenas está mantendo aí um padrão de vida que eu não consigo sustentar? Então eu fui simplesmente fazendo esses cortes. Alguns gastos eles foram simplesmente reduzidos, algumas compras elas foram adiadas e alguns desejos eles precisaram esperar. Essa é a parte, é a principal parte, uma parte que é aquela que não aparece muito quando as pessoas contam histórias aí de recuperação financeira. A gente gosta é de falar das conquistas, não é verdade? Mas antes da conquista, existe uma fase que você precisa dizer: agora não, isso não vai caber no meu orçamento, eu vou esperar. Não é tão fácil assim, beleza? Então, por que você vê outras pessoas comprando, viajando, trocando de carro, fazendo várias coisas, mas você precisa lembrar o seguinte: cada pessoa está vivendo aí uma realidade financeira diferente. Então, você está tentando sair das dívidas? Se você está gostando desse tipo de relato real meu aqui, deixa aquele likezinho aqui e comenta uma coisa. Qual foi o maior problema da sua vida financeira? Foi o cartão de crédito? Foram empréstimos? Foram os parcelamentos? Comenta aqui embaixo porque esse assunto pode ajudar aí muita gente passando pela mesma situação e aproveita, se inscreve aqui no canal 10 Conto Educação Financeira. Um outro problema que acontece também, que aconteceu, foram os empréstimos aí e os compromissos acumulados. Além do cartão de crédito, também existiam empréstimos e outros compromissos financeiros. O problema do empréstimo é que ele resolve uma situação hoje, mas ele cria uma obrigação para diversos meses. Às vezes você pega o dinheiro para você resolver aqui uma emergência, só depois precisa pagar a parcela e essa parcela junto com o cartão de crédito. Quando vai juntando com outras coisas, o orçamento vai ficando aí cada vez mais apertado. Então, eu comecei a trabalhar aí uma regra muito simples: não criar uma nova dívida para sustentar um padrão de vida antigo. Se eu estava aí tentando me organizar, não fazia sentido eu continuar aí assumindo novos compromissos. Se uma compra não era essencial, ela precisava esperar. Se existia aí uma dívida, eu precisava respeitar aquele compromisso antes de pensar aí em aumentar o consumo. Foi aí que eu comecei a entender efetivamente da organização financeira, que ela não é simplesmente uma planilha, é tomar decisões diferentes, é aceitar que durante um período você vai consumir menos para conseguir aí respirar melhor. E como que o financiamento da casa ela entrou aí nessa história? E é a pergunta que não quer calar, mas como eu consegui pagar aí o financiamento imobiliário aí da casa? A resposta é que eu precisei ajustar toda a minha vida financeira para que a prestação ela simplesmente coubesse no meu orçamento. Eu não podia simplesmente olhar para o valor da parcela, eu precisava olhar para o valor do conjunto inteiro, da prestação do financiamento, as contas da casa, o cartão de crédito, os empréstimos, os gastos do dia a dia e as despesas que apareciam aí todos os meses, porque o financiamento imobiliário ele é um compromisso de longuíssimo prazo. Tem gente que financia aí de 30 a 35 anos. No meu caso, foram 25 anos de financiamento. Não adianta a parcela caber no papel e se o restante da vida financeira ela está aí toda desorganizada. Então, o que eu fiz? Eu fui cortando os gastos, os compromissos estavam sufocando o orçamento. Eu diminuí os parcelamentos, eu reduzi aí o uso do cartão de crédito, parei de pegar empréstimo para pagar cartão de crédito, ajustei isso tudo e comecei aí a direcionar o dinheiro com mais consciência. Então, o financiamento ele não ficou aí magicamente mais barato. O que mudou foi que eu me organizei, foi a minha organização. Eu precisei fazer aí o meu orçamento se adaptar aí à realidade da casa que eu tinha assumido. Isso aí foi fundamental. Então, a principal mudança foi parar de viver no automático, porque olha só, o dinheiro ele precisa ter destino antes de chegar.
Olha só, a maior mudança não foi apenas cortar aí um gasto específico, foi parar de viver no automático. Antes de gastar, eu precisava simplesmente era pensar. O que eu tinha que pensar? Antes de parcelar, eu precisava calcular. Antes de usar o cartão, eu precisava lembrar que aquela compra continuaria existindo aí nas próximas faturas. Isso parece simples, mas vai mudar tudo, isso muda tudo. Por quê? Muitas vezes as pessoas não estão endividadas por causa aí de uma única compra grande. Ela está endividada por causa de várias decisões pequenas tomadas durante muito tempo. E foi justamente mudando aí essas decisões pequenas, essas pequenas decisões, eu consegui aí organizar a minha vida financeira. Eu não aumentei renda, eu não encontrei fórmula mágica, eu comecei a gastar menos do que eu estava gastando e assumir menos compromissos que eu estava assumindo. Parece básico, mas isso simplesmente é muito poderoso. E o que eu aprendi com isso tudo? Olha só, são várias lições aqui. A primeira lição, cartão de crédito. Cartão de crédito, eu vou enfatizar muito aqui. Cartão de crédito, ele não aumenta a sua renda. O cartão apenas antecipa aí uma compra. Se você não tem dinheiro para pagar o cartão, não resolveu aí o problema. Você apenas empurrou o problema para a próxima fatura. Então, se você vai parcelar alguma coisa, você precisa ter aí aquele dinheiro daquela parcela toda, daquela compra inteira do seu cartão de crédito para você conseguir aí pagar ele. Se você não tem um dinheiro suficiente para pagar o cartão de crédito, nem adianta você parcelar. Uma segunda lição aqui, uma parcela pequena, ela também compromete. Você vai comprar aquele tênisinho basicão lá, ou aquele baita tênis de corrida que custa R$1.000 lá, o Nimbus 50.005 lá, nem sei qual Nimbus está mais. Então você vai lá e parcela aquele ASICS Nimbus maneiraço em simplesmente 12 vezes lá no ano, parcela pequenininha. Quando você vê, você comprou uma outra roupa parcelada, você vai comprando um monte de coisa parcelada, quando você vê, o seu cartão tá cheio. Então você não pode olhar simplesmente para uma parcela só. Você tem que somar todas elas. É o total mensal que vai te mostrar se a sua vida financeira aí tá saudável. Uma terceira lição também que a gente pode ter aqui que eu aprendi é cortar gastos é uma estratégia. Cortar gastos não precisa ser para sempre, não. Pode ser aí uma decisão temporária para você atravessar aí uma fase difícil e recuperar o controle, tá? Então, uma outra lição aqui que eu quero passar para vocês, a quarta lição. Não adianta quitar uma dívida cara e criar outra. Então, olha só, você precisa aí parar de alimentar esse ciclo vicioso, tá? Então, se você continua aí fazendo novas dívidas, o esforço que você vai fazer para quitar as dívidas antigas vai ficar aí muito mais difícil. E a quinta lição, o financiamento precisa caber dentro da sua vida real. Não é apenas a parcela da casa, é a prestação mais todas as despesas que vêm junto. A casa precisa trazer segurança e não uma preocupação financeira aí para todos os meses. Então, pessoal, olha só, é o seguinte, esse aí foi meu ano do cão, que eu chamo de ano do cão, e nem existia isso no YouTube na época. Foi entre 2014 e 2016, eu não fiz renda extra, o que eu fiz foi cortar gastos, diminuir parcelamentos, reduzir empréstimos e mudar principalmente aí a forma como eu usava o cartão de crédito. Foi assim que eu consegui me ajustar para pagar aí o financiamento imobiliário da minha casa, que nem existe mais, consegui antecipar tudo aí, graças a Deus. E talvez você esteja passando aí por algo parecido. Talvez não seja possível aumentar sua renda agora. Talvez seja possível você parar de criar novas parcelas simplesmente. Talvez seja possível você revisar o cartão. Talvez seja possível você cortar alguns gastos aí por um período de tempo. Então, talvez o primeiro passo não seja ganhar mais. Talvez seja parar de perder o controle do dinheiro que já entra. Então, pessoal, seguinte, se esse vídeo aí te ajudou, deixa aquele seu like, se inscreve. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele seu like, se inscreve no canal,
Manda para alguém aí que está enrolado com cartão de crédito e comenta aqui embaixo. Você já passou aí pelo seu ano do cão? Eu sou o Walder Rocha. Até esse vídeo aqui e não esqueça de hypar esse canal também.